board já começa a ter boards aqui que não sejam as Z. Isto de ter boards aqui interessa porque já começamos a ter os i5. Ainda vem para aí um i3, eu sei, mas já começamos a ter os i5. O 12400F e o 12400. Este processador, pelo preço, é ótimo. Aliás, alguns processadores desta nova geração são ótimos pelo preço. O 12400 para mim destaca-se. O 12700 também. Mas o 12400 por 200 paus, nem que seja o F, ele é extraordinariamente bom, tendo em conta o preço. Ele fica aí entre o 10400. Lembrando que o 400 só tem mesmo 6 cores e 12 threads. Não é como o 12600. Mas ele fica entre o 10400. Ele é mais forte que o 10400. E o 5600X. Aliás, ele é praticamente um empate com o 5600X. No geral, se fizermos assim balanço geral, tudo que eu vi até agora, ele perde ligeiramente em média, mas é quase um empate. O 5600X é um pouco melhor que o 10400F e o preço está mais próximo do 10400 do que do 5600X. Portanto, o processador em si, pelo preço, é extraordinariamente bom. O que é preciso é boards para meter lá dentro. Portanto, comprar as peças continua a ser tricky, mas builds pré-feitas com o 10400 podem ser ótimas compras nesta situação. Para quem vai comprar um computador inteiro, não é? Ah, mas a fonte é uma porcaria. Vende a fonte, compra outra, filho. Aí a tropa manda desenrascar. Chorar é que me vale a pena. Ele não consome nada. Como eu já testei e provei, não é teoria nem imaginação. Estes novos Intel, tendo em conta o consumo de energia deles, são extremamente fáceis de arrefecer. Mesmo o i9, testado em live e está no YouTube também para quem não viu, ele até 200 watts com o water cooler 360 ele é extremamente fácil de arrefecer. De 200 watts para cima é quando começa a ficar difícil de arrefecer, de segurar as temperaturas. Testei já não me lembro, 125 watts, aquele air cooler simples da Arctic, segurou com uma margem tranquilo, sem problema nenhum. Portanto, acho que deu um pico de 70 graus, não? Ou 70 ou 75 o pico máximo de temperatura com aquele air cooler da Arctic, com um processador a consumir 125. Ele tem, e convém uma board que te coloque o TDP desbloqueado para 117 watts constantemente, porque faz com que ganhes clock e desempenho. E qualquer air cooler, tirando os de 20 euros, deverá segurar isto. Eu teria que testar, porque eu estou a fazer uma regra de 3 simples, com aquilo que testei no i9. Neste caso já foram 2 i9s que eu testei e o comportamento é o mesmo, em termos de temperatura barra watt. Portanto, fazendo uma regra de 3 simples e uma dedução, eu tenho 99% de certeza. Tu pegas no Arctic 34 com este. Eu gostaria de ter possibilidade de fazer este teste, não sei se, mas se tiver, trago esse teste. Tenho 99% de certeza que tu com este air cooler tu consegues segurar o TDP máximo dele, mesmo que ele esteja a consumir isso constantemente, que nunca se verifique em situação de jogo sequer. Portanto, ele com um air cooler de, neste momento, 26 euros, deverás tê-lo com um desempenho máximo possível e uma temperatura constantemente baixa. Memória DDR4, porque aqui não faz sentido DDR5 de forma alguma, à data de hoje, suporta 3200 nativamente. Não tenho motivo nenhum para acreditar que todos eles não aguentem pelo menos 3600. Seria regredir em relação à geração passada. Não há motivo nenhum. O controlador de memória parece que não melhorou, mas ter piorado assim dessa forma, não imagino. Teria que pegar num 12400 e testar com memória de 4000 para saber se aconteceu alguma coisa, mas pelo menos 3600 acho que deverá ser semi-garantido que aguente de memória, com 2 pentos, não é? 16 GB ou 32. Portanto,
com este processador tu queres o quê? Tu queres uma motherboard que ou automaticamente ou manualmente te colocas opções de energia, como eu já mostrei em 15 vídeos no YouTube, como é que se vê se está e como é que se altera caso não esteja, que te mantém as opções de energia para, ou seja, o MCE, para constantemente autorizar a gastar até 117 watts, caso seja preciso. Para quê? Para ele estar nos 4.4 ou praticamente a 4.4 sempre, enquanto estás a jogar, e mesmo que puxes por ele mantém esse clock. E queres uma board que, para além de te dar essa opção, a VRM aguente. A VRM aguentar, eu não consigo dizer destas boards de entrada que estão aqui, por exemplo esta, não faço ideia, mas também é uma 610. Mas daquilo que temos visto nesta geração em VRM, as motherboards desta geração evoluíram para caraças na relação entre preço e VRM. O problema só está que quando a VRM já é tipo 4 vezes mais do que tu precisas, é irrelevante se é boa pelo preço. Porque, por exemplo, a VRM desta MSI é extraordinariamente boa pelo preço. Porquê? Porque há 2 gerações atrás tu pagavas 300 ou 400 euros por uma motherboard que não tinha, às vezes, uma VRM tão boa como esta. Portanto, a relação qualidade-preço VRM, nesta geração, tem sido extraordinária e como já não víamos há muito tempo. No entanto, para que é que me interessa? Porque aqui estamos a falar do contexto de um i5 que não gasta nada, não é? O que é que me interessa que a VRM seja muito boa pelo preço, se ela aguenta 4 ou 5 processadores do que eu vou lá meter. Eu quero que ela aguente com margem, para a coisa não estar no redline, ok? Quais essas boards permitem fazer? É a minha dúvida neste momento. E eu acredito perfeitamente que esta board, que não me está a deixar abrir, mas que esta TUF aqui aguente sem problema nenhum. Não faz sentido nenhum. A ASUS tem andado a dar passinhos certos nesse aspecto, juntamente com a MSI, de evoluir por categoria a VRM. Acho que não iria dar um passo para trás agora. Acredito que esta board daria para o i7 sem problema, ou para o i9, não sei. Quando eu ou alguém testar destas boards, logo se saberá. Neste caso destas, provavelmente alguém vai testar primeiro que eu. Eu só tenho é que estar atento. Depois temos aqui boards que já não fazem sentido, mas por exemplo a título de curiosidade, esta Mortar, lá o Steve já testou esta Mortar, aguentou o i9 em carga máxima, mas também 226 euros não faz sentido este dinheiro para o i5, que ele perde todo o valor que ele tem. Ele é muito bom pelo preço, mas perde todo o valor se gastares 220 euros na board, não é? Já o i7 não seria de pensar, porque por exemplo, se compararmos por exemplo esta Z690 da MSI, custa 200 paus, e tens por exemplo esta aqui, são 2 bons exemplos. Não estou a conseguir abrir. Eu quero a ASUS, esta aqui, não interessa. TUF B660. Esta board, tirando o chipset, aparentemente é melhor do que esta, tirando a questão do chipset. VRM, ponto de interrogação, se calhar são equivalentes, mas o resto das features, esta deve ser superior. Só tem o chipset abaixo. Há aqui opções que podem ser interessantes para o i7. Por exemplo, esta aqui, se calhar seria uma boa opção. Eu não estou a ver aqui, gostaria de ver, por exemplo, a ter uma ideia, uma linha intermédia da MSI que entretanto há de aparecer uma B660. E daí, na MSI, reparem, nós temos a Mortar, que já vai em 226 euros, micro ATX, e temos a TUF, que é mais barata. A linha TUF, na mesma categoria, costuma ser mais cara que a Mortar. Está ao contrário. Portanto, se eles lançarem que seja uma Tomahawk B660, na teoria terá que ser mais cara que a Mortar. Será que estamos a ver o início daquela inversão que eu disse que um dia podia acontecer, da ASUS MSI? Porque a ASUS, neste momento, pode cobrar um premiumzinho extra por ser ASUS. Porque muita gente vai comprar só porque diz ASUS. E então eles podem, e fazem, e vendem. E se fosse eu, fazia o mesmo. Ora bem, este produto é um produto de classe 200 euros. Vamos vender por 230, porque diz ASUS.
e este que nós fizermos vão vender. Portanto, eu faria o mesmo, portanto, no censuro. Mas se calhar estamos a ver isso inverter para o lado da MSI. Pode ser o primeiro sinal do que vai ser a próxima geração, das boards MSI terem um premium porque são MSI, porque a MSI tem feito coisas brilhantes, tirando uma exceção ou outra nas boards nas últimas gerações, tanto Intel como AMD. Se calhar está muita gente a comprar a MSI só porque é MSI já. E eles, ok, vamos pôr uma VRM cavala, sure, mas vais pagar premium pela nossa Mortar. E a TUF costumava ser mais cara dentro da mesma categoria. Tens a ATX já com o Wi-Fi, não sei, esta também tem Wi-Fi, mas mais barata não será, não sei. Coisas para pensar. Por último, o que tu queres aqui é uma board que suporte overclock de memória. Se quiseres colocar memória a 13600, porque até 13600 tu pagas praticamente o mesmo. 13600 para cima é quando começas a pagar mais, e acho que este tipo de processador também tira um bocado a vantagem dele, que é ser bom pelo preço. Estas boards aqui mais de entrada também é complicado, tem 2 pentes só. Esta VRM aguenta o quê? Não sei dizer. Mas assumindo que isto aguenta pelo menos o i5 com margem, se calhar aguenta o i7. O i9 custa-me a acreditar. Que aguenta o i5 com margem. Dá para colocar. Tem 2 pentes, dá apenas para 2 pentes de memória. Portanto, se tu estás naquela situação que vais comprar 16 GB numa de poupar dinheiro e se queres utilizar o PC por uns anos, eu compraria já 32. Só uma sugestão, mas também não é que acaba o mundo, nem que vendas depois o kit e compras outro. Mas tem esta limitação. Mas dando o exemplo, porque provavelmente em builds, em PCs pré-montados vai aparecer isto. Tens de ter atenção a isso, ok? Se jogas jogos AAA, 32 GB, a comprar agora um PC novo. Sugestão, tirando aqueles mesmo de entrada, não é? Aí tem que se cortar em algum lado e tem, portanto a memória também vai ser um deles, vai-se para 16. Porque o i5 eu estou a gostar muito do que tenho estado a ver dele, mas o valor dele é se não pagar 150 euros na board, senão ele perde o valor. Portanto, este i5 com uma board, por exemplo, aquela, e com 32 GB de preferência 3600, pode ser interessante. Agora eu quero ver aqui exatamente, ela suporta o C, porque isto tinha sido dito oficialmente, não é? Mas ela suporta overclock de memória, as B660. E é isto que tu vais querer procurar e terem atenção. Se fores comprar um PC pré-montado, tem estes CPUs.